Olá, bom dia a todos neste domingo, dia 25 de abril, quando podemos nos reunir em torno da Palavra de Deus para mais um estudo. Que bom que você está com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que esse domingo seja um domingo abençoado na sua vida, na sua família, seja um domingo de muita paz, de muita alegria, um domingo de muita comunhão com o Senhor. Bom estarmos juntos mais uma vez. E antes de iniciarmos o estudo da palavra, eu queria orar com você, pedindo que Deus nos abençoe nesse estudo, quando estamos juntos em espírito, separados, mas juntos no mesmo amor, na mesma fé. Vamos orar assim. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem e nós temos só que agradecer e louvar o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Pai, que a tua bênção esteja sobre as nossas famílias, sobre a vida do teu filho, da tua filha, que está participando desse estudo. Ó Deus, a bênção sobre a tua igreja e que esse domingo seja um domingo, ó Deus, de muita comunhão com o Senhor, experiências novas com o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque podemos ministrar a tua palavra através da internet e o Senhor tem propiciado isso ao teu povo. Nesse tempo, quando não podemos nos reunir muito, mas o Senhor tem nos dado meios para estudarmos a tua palavra. Eu agradeço agora, Pai, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Nos alegramos com os aniversariantes da semana, sempre oramos por eles, lembramos deles, alguns nós não temos o nome aqui, mas se você completou aniversário na semana que passou, receba os nossos parabéns, os parabéns da nossa igreja. No dia 19, fez aniversário a Fernanda, esposa do Altair Júnior. No dia 21, nosso irmão João Dutra, esposo da nossa irmã Anitta. Também a Ruth fez aniversário dia 21, esposa do Edmilson. No dia 22, o Guilherme, esposo da Luísa. E no dia 24, o Samuel, o Samuca, esposo da nossa irmã Ada. Recebam os parabéns da nossa igreja e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Fernanda, João Dutra, a Ruth, o Guilherme e o Samuca. Que as bênçãos sejam abundantes no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Nos alegramos com esses irmãos e glorificamos a Deus pela vida deles. Algumas comunicações para você. O mês que vem já iniciamos o mês de maio. O tempo voa. E o mês de maio é o mês do lar, é o mês da família, um tempo quando vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Por isso, desde já, vá se preparando para esse mês de maio, um mês tão gostoso dentro do nosso calendário. Já no próximo domingo, dia 2, primeiro domingo de maio, vamos celebrar a Ceia do Senhor e também vamos levantar a nossa oferta missionária Pró-Missões Mundiais. Eu sei que você tem separado e consagrado a sua oferta, então vamos levá-las ao templo. Se você não pode, você pode depositar na conta da igreja, mas não deixe de contribuir para missões mundiais, missionários no mundo pregando o Evangelho. No dia 9, que é o segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. Vamos celebrar, vamos agradecer a Deus, vamos glorificar a Deus pela vida das nossas mães. Por isso, prepare-se para isso também. E no último domingo do mês de maio, já começando no sábado 29 e 30 domingo, vamos celebrar mais um aniversário da nossa igreja. Completamos nesta data 23 anos de existência. Vamos celebrar sábado 29 e 30 domingo, com cultos presenciais. Se Deus assim nos permitir, estamos orando para isso e vamos celebrar, agradecer a Deus pela vida da igreja, que é a sua vida, é a minha vida, é a vida dos servos que congregam ali nas Boas Novas. Que bom podermos celebrar Cristo, celebrar Deus através da nossa igreja. Precisamos continuar orando pelos enfermos,
aqueles doentes, e há muita gente enferma com a dengue, acima do Covid. Vamos agradecer a Deus pelas vacinas, tantos já estão se vacinando e que esta vacina realmente nos proteja do vírus. Mas acima de tudo, quero lembrar você que a grande proteção, o maior cuidado é o cuidado de Deus. Nós fazemos a nossa parte, sim, e Deus com certeza faz a parte dele. Vamos orar? Queria convidar você a se colocar diante do Senhor em oração. Aí na sua casa, onde você está, vamos agradecer a Deus e glorificar ao Senhor. Temos motivos para agradecer. Temos bênçãos a pedir e Deus está pronto a nos ouvir e a nos atender. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome sempre. O desejo do nosso coração é que o Senhor seja a cada dia glorificado no mundo, mas começando com as nossas vidas, começando com as nossas famílias, que o mundo possa ver Cristo em nós e o teu nome seja glorificado. Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Esse estudo que vamos fazer, estamos fazendo a cada domingo, ó Deus, que o teu Espírito venha e nos ensine. Pai, nos alegramos e rogamos as tuas bênçãos pelos teus servos que aniversariaram. Ó Deus, que a tua bênção esteja através dessas famílias, através dessas vidas, nos seus trabalhos, ó Deus, eu rogo em nome de Jesus a tua bênção. Pai, eu quero também agradecer pela vida da nossa igreja e pedir a bênção do Senhor sobre o aniversário da tua igreja, pedir a Deus sobre a vida dos teus servos. Esse mês de maio que vem agora, pedimos a tua orientação, quando no próximo domingo vamos celebrar a ceia, vamos levantar a oferta missionária, um mês, ó Deus, quando vamos celebrar o Dia das Mães. Ó Deus, que este mês seja um mês de glorificarmos ao Senhor. Seja um mês verdadeiramente um mês de ação de graças pela vida das nossas famílias, pela vida da igreja, ó Deus, pela ação do Senhor sobre nós, e nós queremos agradecer. Fica conosco, ó Pai, mais esse estudo. Que o teu Espírito seja aquele ministrador ao nosso coração. É a minha oração, Pai, que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Temos estudado cartas para as igrejas de ontem, mas que são extremamente válidas para as igrejas de hoje. E nós começamos com Tiago. Tiago, aquela carta eminentemente prática, trata de ética, trata de solidariedade, trata da religião verdadeira em Cristo Jesus, essa religião vivencial. E hoje nós vamos olhar os versos 26 e 27 do capítulo 1, seguindo o estudo verso a verso do capítulo 1. E assim diz a palavra do Senhor. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Que seja bênção na sua vida. A religião, e temos já estudado a respeito de religião em domingos anteriores, a religião vazia e que não é a religião que agrada a Deus, normalmente tende a substituir o relacionamento genuíno com Deus, através de rituais frios, através de observância de dogmas. E nós vimos que a religião quer dizer religar, voltar a ligar com o Supremo. E pelo pecado nós nos afastamos de Deus, queremos correr para o Supremo e inventamos a religião e corremos para vários deuses. A religião tem produzido posturas voltadas para a reflexão, sim, para o engajamento social também.
mas muitas vezes destituídas de sensibilidade espiritual e de devoção verdadeira a Deus. Muita ação, mas como diz a palavra de Deus, sem valor algum. Por outro lado, ela tem produzido também posturas marcadas por essa deformidade da espiritualidade. Uma espiritualidade intimista, contemplativa, descompromissada com Deus. E por isso, quantas pessoas se dizem religiosas? O pastor Luiz Saião, ele é um estudioso da palavra de Deus, com livros publicados. Ele, num dos seus estudos, ele faz uma afirmação, parece que bombástica à primeira vista. E ele diz que uma das coisas mais perigosas e desaconselháveis que uma pessoa pode fazer é frequentar uma igreja. Olha só, uma das coisas mais perigosas e desaconselháveis que uma pessoa pode fazer é frequentar uma igreja. E ele diz que frequentar uma igreja nem sempre faz bem, pode fazer mais mal do que bem. O que é isso, pastor? Eu não entendi. Ele diz que frequentar uma igreja faz mal, que frequentar uma igreja, em vez de fazer o bem, faz mal, quando nós frequentamos uma igreja sem nenhum interesse de ouvir a palavra de Deus. Quando nós frequentamos a igreja sem um interesse verdadeiro de ouvir o próprio Deus através da sua palavra. E não consideramos a proposta do Evangelho. Frequentar uma igreja sem considerar a palavra de Deus e aquilo que ela quer para nós, a proposta do Evangelho para a nossa vida, o pastor Saião tem razão, faz mais mal do que bem. Por isso, os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que frequentaram igrejas, mas não assumiram a verdadeira fé no Cristo vivo e não entenderam a proposta de Cristo, a proposta do Evangelho. Se, ele diz assim, o Saião, se a pessoa não tem a mínima intenção de considerar a proposta do Evangelho para a sua vida, geralmente frequentar uma igreja prejudica a pessoa em vez de ajudá-la. Por isso devemos procurar a religião correta, a religião em Cristo Jesus. Por isso devemos procurar a igreja que leve a Cristo, que fale de Cristo, cujo centro é Cristo. Que bom que eu e você estamos olhando a palavra de Deus. Que bom que eu e você fazemos parte de uma igreja bíblica que segue a palavra de Deus. Uma igreja que segue a religião verdadeira em Cristo Jesus. Tiago, no verso 1, 22 e 25, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso o pastor Saião diz que muitas vezes frequentar a igreja faz mal, porque nós ouvimos a palavra e não praticamos. Ela só faz bem, essa reunião de um povo chamado igreja, só faz bem quando ouvimos a palavra e praticamos. E Tiago diz, quando você não pratica a palavra, você está enganando-se a si mesmo. E esse é o desafio para nós, atentar para a perfeita lei de Deus, lei de liberdade, e perseverar nesta lei que é a palavra de Deus. Por isso é importante quando Tiago fala, qual é a religião? Se vocês acham que é religioso, é bom a gente pensar, e já temos pensado nessa religião. Porque a religião verdadeira, que agrada a Deus, a religião eficaz, é a vida em Deus. É você se ligar em Deus, através do caminho verdadeiro, que é Jesus.
A religião eficaz é essa vida em Deus, sob o impulso divino, para a glória do próprio Deus, abrangendo o nosso próprio bem no tempo, no espaço e no além, porque a nossa vida ela é eterna. O cristianismo verdadeiro é ter esse relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Que coisa! Um dia fomos alcançados pelo seu amor e por isso temos um relacionamento verdadeiro, sincero, íntimo com Deus através de Jesus Cristo. Por isso, o cristianismo ele é mais do que uma religião e você precisa entender isso. Cristianismo é ter esse relacionamento correto com Deus quando você recebe a Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida. Temos prática, sim, no cristianismo, temos formalidade, sim, mas acima de tudo está o relacionamento íntimo, perfeito com Deus através de Jesus Cristo. E por isso, nesse texto bíblico agora, Tiago ele enfatiza a questão dessa religião. Quando tanta gente se diz religiosa, mas afastadas de Deus. Afastadas de Deus. Pessoas que se dizem religiosas, mas estão afastadas de Deus. Pessoas que se dizem crentes em Deus, mas estão afastadas de Jesus. Pessoas que se dizem salvas e em Cristo Jesus, mas estão afastadas da igreja que foi instituída pelo próprio Cristo. Por isso, quando Tiago fala de religião, e ele é muito prático, é importante que nós entendamos esta palavra ao nosso coração. O verso 26 e 27, ele diz, se alguém se considera religioso, se faz uma pesquisa e muitas pessoas se acham religiosas. Se faz uma pesquisa, mas muitos já se dizem não religiosos. Mas no fundo, eles correm para alguma autoridade maior que eles acham uma autoridade suprema. Se você se considera, diz Tiago, religioso, a religiosidade, meus irmãos, de uma pessoa, ela não é definida por aquilo que ela acha ser ou não ser. Em especial, por aquilo que ela própria pensa ser. Se você se considera religioso, diz Tiago, muitas pessoas se acham religiosas. Podemos até vislumbrar ser a pessoa mais religiosa do mundo. Nós podemos achar e pensar que somos uma pessoa religiosa. Quem sabe uma pessoa religiosa melhor até do que as outras, julgando as outras. Mas isso não vai passar de uma suposição até que isso seja comprovado pela conduta. Não adianta nada pensar, eu sou religioso, eu tenho uma religião, eu vivo a minha religião, mas se a nossa conduta não expressa e não mostra a verdade desta religião. Tiago aqui ele é muito claro, ele diz que não basta você dizer que é religioso. Tiago aqui diz que não basta você ter um ritual bonito na sua religião. Não basta você ter uma liturgia pomposa, uma exterioridade intocável. Não basta isso. É preciso celebrar, diz Tiago, a liturgia da vida, isto é, a vivência em Cristo sob o temor de Deus. E para tanto, ele coloca o prumo de Deus. A nossa vida tem que estar firmada na rocha que é Cristo. E o prumo é o próprio Deus através da sua palavra. E nesta hora nós podemos nos questionar, somos verdadeiramente religiosos? Só de casca? Só de aparência? Só para as pessoas verem? Ou somos verdadeiramente religiosos na nossa essência? Porque tivemos um dia um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus?
e através do amor de Deus fomos encontrados em Cristo Jesus. E Tiago, eu queria voltar àquele texto que eu já li. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se nós não praticamos esta palavra, a nossa religiosidade é vã. Nós estamos nos enganando. Estamos na igreja há meses, há anos, há décadas, mas não praticamos a palavra, não temos uma conduta verdadeira de cristão que se expressa através de uma adoração a Deus, que é o primeiro mandamento, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. A nossa religião é vã e nós estamos nos enganando a nós mesmos. É uma pergunta que cabe. Será que eu estou vivendo a verdadeira religião em Cristo Jesus? Esse é o desafio nesta manhã. Será que eu estou vivendo a essência do Evangelho? Será que estou vivendo a proposta de Cristo para nós como seus discípulos? É a pergunta. Então a religiosidade de uma pessoa, ela não é medida por aquilo que ela simplesmente pensa, não. Não basta pensar que eu sou religioso, achar que eu sou religioso. Eu tenho que expressar esta minha religiosidade através da minha vida, do meu testemunho e das minhas ações. A religiosidade de uma pessoa, ela é definida pelo seu falar. Tiago lhe coloca ali, você se considera religioso, mas não refreia a sua língua. De novo lhe coloca, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Quantas pessoas estão se enganando a si próprias, não refreando a sua língua? Nós já estudamos isto. Lá em Tiago 1, 19 e 20. Tenham em sua mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago nos alerta sobre o perigo de um temperamento doente e explosivo, de uma língua solta. E ele diz, cuidado com aquilo que você fala. Esteja mais pronto a ouvir o irmão, a necessidade do próximo, ouvir a voz de Deus e a falar pouco. Porque quem muito fala, muito erra, diz a palavra. E que nós entendemos como palavra de Deus. Já estudamos sobre a questão da língua, refrear a língua. A língua é um pequeno membro do nosso corpo, mas que faz um estrago muito grande quando não está submissa à vontade de Deus. E é bom sempre lembrar as palavras de Jesus lá em Mateus 12, 33 a 37, quando ele diz, considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. O homem, ele é conhecido por aquilo que ele fala, por aquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E Jesus diz, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Os cientistas estão à procura dos sons no universo. E quem sabe captar a mensagem de Jesus um dia que ficou solta no universo. Mas uma coisa é certa. Toda palavra que foi pronunciada, toda palavra que nós estamos pronunciando, nós vamos prestar contas disso. A palavra de Deus diz, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. A nossa palavra, e ele diz claramente, você se considera religioso, mas não refreia a sua língua, você está se enganando.
você se engana a si próprio. E Provérbios, ele é claro quando diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que o Senhor detesta. E ele diz ali: olhos altivos, língua mentirosa, testemunha falsa, que espalha mentiras, provoca discórdia entre os irmãos. Deus detesta alguém que não refreia a sua língua. E o desafio é este para nós nesta manhã também. Se a língua é peçonhenta, se a língua é má, afiada, ferina, suja, palavrões que saem das nossas bocas, a religião deste Tiago e a palavra de Deus é uma religião oca, é uma religião vazia, é uma religião cuja pessoa está se enganando a si própria. E a Bíblia é muito clara, nós não podemos glorificar a Deus e ao mesmo tempo destruir a vida do nosso próximo. A boca que glorifica a Deus não pode amaldiçoar o seu próprio. A nossa língua não pode ser uma fonte amarga e uma fonte doce ao mesmo tempo. A nossa língua não pode ser um canal de vida e um canal de morte. E por isso o Tiago diz ali: você se considera religioso, mas não refreia a sua língua? Então, você está se enganando. Mas Tiago ele continua dizendo que a religião verdadeira leva a uma vida santa, separada para Deus. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, e ele fala lá, pura e imaculada. Pura e imaculada. A religião verdadeira não é simplesmente rituais e obras, faço isso, faço aquilo. Não. A religião verdadeira não é misticismo ou encenação, mas é ter uma vida separada para Deus. Ter uma vida separada para Deus. Por isso Tiago diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, como imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo é ter uma vida santa. Esta é a religião verdadeira. É guardar-se incontaminado do mundo, dos sistemas corrompidos deste mundo, dos valores pervertidos, dos valores corruptos, valores imorais e inconsequentes. Comentário do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito do livro de Tiago, ele diz: os valores do mundo que jaz no maligno desbastam os valores de Deus, corroem os absolutos da palavra de Deus e instauram o relativismo, o conformismo, o imediatismo e o hedonismo que levam ao comprometimento com o pecado. Já estudamos sobre isso e é bom lembrar que os valores deste mundo, e Tiago diz ali, a religião que Deus aceita é não se deixar corromper pelo mundo. Santa e imaculada é ser santo. E quando nós nos corrompemos através do mundo que nos rodeia, dos valores pervertidos, corruptos, sujos, imorais deste mundo, eles vão corroendo a palavra de Deus. E tudo agora para nós fica sendo relativo. Pode ser, pode não ser. Não há mais absolutos verdadeiros. Sim, sim, não, não. Correto e incorreto. Nós vamos nos conformando com este mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis, mas renove a sua mente através da palavra. Nós vamos correndo atrás do hedonismo que ele fala, é querer ter prazer nas coisas, viver uma vida só de prazer. E quando nós nos corrompemos e nos deixamos corromper pelo mundo,
nós vamos nos comprometendo com o pecado. Nós temos estudado a respeito do pecado. E é tempo de deixar o pecado. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo de uma vida santa. É tempo de uma religião pura e imaculada, como o Tiago diz, que é não se deixar corromper pelo mundo. James Boyce, ele é autor do livro Eu Creio Sim, mas e daí? Ele diz assim: nós vivemos como Tiago, em uma época caracterizada por imundície moral. O perigo da contaminação pelo mundo por meio das suas diversões. O perigo da contaminação pelo mundo das suas diversões. Livros, revistas, televisão, internet, redes sociais, tudo que não agrada a Deus vem e corrompe a nossa fé. E você conhece bem tudo isso. Tiago está dizendo que devemos nos manter livres de tudo isso. Não devemos ser contaminados com tais coisas. Por isso, a religião verdadeira, diz Tiago, a religião pura e imaculada, a religião que agrada a Deus, a religião que o Pai aceita como pura e imaculada é esta: não se deixar corromper pelo mundo, uma vida santa, e não se enganar com uma falsa religião. Que Deus nos ajude a viver isso. Mas há algo mais ainda. A religião verdadeira leva a compaixão dos necessitados. Eu quero ver isso com você numa próxima oportunidade. A religião verdadeira nos leva a termos compaixão dos necessitados. E Tiago, ele coloca aqui parte desse grupo de necessitados no mundo, em especial num mundo como hoje, enfrentando uma das piores epidemias da história. Ele diz ali: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. A religião de Deus, a religião que o nosso Pai aceita como imaculada, pura, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Vamos ver isso no próximo estudo. O que Deus quer de nós? O que Deus quer com a minha vida e a sua? E Tiago, ele pega um grupo aqui, órfãos e viúvas. Mas Deus, ele está preocupado com o mundo inteiro, com este mundo que sofre, esse mundo que está na miséria física, sim, mas também na miséria espiritual. Que Deus nos ajude a entender, mas acima de tudo, a viver, Tiago, a viver esta palavra de Deus. Você se considera religioso? Você se considera religiosa? Então leve uma vida santa e não se corrompa com esse mundo. Você se considera religioso, religiosa? Então refreie a sua boca. É aquilo que Tiago diz. Você se considera religioso ou religiosa? Então atente para os órfãos, para as viúvas, atente para os necessitados. Esta é a verdadeira religião em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a viver assim, para a glória de Deus, para o nosso próprio crescimento e entendimento, não nos enganando a nós mesmos, e para sermos bênçãos para um mundo perdido, sem Deus e sem salvação. Vamos orar. Pai, agradecemos a Tua palavra, porque ela é sempre viva. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque Teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E uma das nossas fraquezas é não entendermos bem a Tua palavra, mas Ele é um ensinador e vem e nos ensina, e que, depois de aprendermos a Tua palavra, possamos praticá-la, vivê-la, aquela religião pura e imaculada que o Senhor quer.
Abençoa o teu filho, a tua filha que está participando deste estudo. Nos abençoe nesse domingo, tenhamos um domingo de paz, de muita comunhão com o Senhor. E que a tua bênção esteja sobre nós lá no culto presencial, lá no templo. Receba as nossas vidas como oferta ao Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um bom domingo. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.